Hoje começa uma das semanas mais importantes para o mercado americano, e isso pode impactar diretamente o rumo das criptomoedas. Vamos falar da agenda econômica do Sr. Cinewa, incluindo o discurso de Jerome Powell, payroll, ISM e dados que podem mexer com os juros. No universo cripto, a Robinhood e a Camino estão tokenizando ações. Um ETF de Solana está prestes a sair, o S&P 500 bateu novo recorde, reservas de Bitcoin seguem em queda e o varejo está saindo enquanto grandes players se movimentam em silêncio. Vamos destrinchar tudo isso agora. Nesta semana, os mercados dos Estados Unidos entram em um período decisivo. Entre os dias 30 de junho e 4 de julho, investidores do mundo todo estarão atentos a uma série de indicadores macroeconômicos e discursos do Federal Reserve. Tudo isso em meio a uma semana mais curta devido ao feriado da independência. A agenda começa com os PMIs da China no domingo, dados fundamentais para entender a saúde da segunda maior economia do planeta. Na segunda, teremos PMI de Chicago e falas de membros do Fed. Na terça, destaque total para o discurso de Jerome Powell às 9h30 da manhã, além dos dados do ISM Manufacturing e JOLTS, que mostram a abertura de vagas nos Estados Unidos. Na quarta, sai o relatório ADP, que mede a criação de empregos no setor privado. Já na quinta-feira, o dia mais importante da semana, teremos payroll, desemprego, ganhos médios por hora, pedidos de seguro-desemprego e o ISM de serviços. Esse será o dia com maior potencial de volatilidade, especialmente com o fechamento antecipado das bolsas americanas às 13 horas. E por fim, na sexta, os mercados dos Estados Unidos estarão fechados para o feriado do 4 de julho. Esses dados vão definir o tom das expectativas sobre possíveis cortes de juros nas próximas reuniões do Fed. Enquanto os mercados tradicionais observam uma semana decisiva com dados macroeconômicos e discursos do Fed, no universo cripto a inovação não para. Paralelamente às tensões regulatórias e expectativas de política monetária, a adoção das finanças descentralizadas segue avançando com força, impulsionada por novos projetos que estão integrando ativos do mercado tradicional ao ecossistema blockchain. A Camino Finance, em parceria com a Cash-Talks-Fi, anunciou a integração de ações tokenizadas dentro do ecossistema da Solana. Agora será possível comprar essas ações diretamente via Camino Swap, utilizando ativos da própria blockchain Solana ou transferindo da corretora Kraken. Além disso, esses X-Stocks poderão ser utilizados como colateral no Camino Land, permitindo empréstimos utilizando grandes nomes do mercado tradicional como Apple, Nvidia, Google, Meta, Tesla, SP500 e Nasdaq. Esse movimento representa um passo importante na fusão entre o mercado financeiro tradicional e o universo DeFi, com potencial para destravar bilhões em liquidez. E a Robinhood também entrou na corrida, lançando oficialmente ações tokenizadas na Europa. A adoção está ganhando força. A ponte entre o mundo tradicional e o cripto está cada vez mais sólida. Esses ativos digitais serão emitidos primeiro na rede Arbitrum e futuramente também na blockchain própria da empresa. Ou seja, uma corretora tradicional está colocando os dois pés dentro do ecossistema cripto e descentralizado. E não para por aí. Outro destaque desta semana é o ETF de Solana. Segundo a confirmação oficial da Osprey Funds à CoinDesk, o primeiro ETF baseado em Sol com staking será lançado nesta quarta-feira. A notícia fez o preço da Solana saltar cerca de 5% em poucas horas, refletindo o otimismo do mercado com mais esse passo em direção à institucionalização das altcoins. Essa movimentação mostra que os investidores institucionais estão começando a olhar para além do Bitcoin e do Ethereum. E a Solana, com sua alta performance e adoção crescente, está se posicionando como uma das protagonistas dessa nova fase. Enquanto os olhos seguem voltados para os ETFs cripto, os movimentos no mercado tradicional também reforçam o apetite por risco. O S&P 500 fechou hoje em nova máxima histórica, impulsionado por dados econômicos positivos e pela expectativa em torno da decisão de juros nos Estados Unidos nesta semana. Esse clima de otimismo também se reflete no mercado de criptomoedas, ainda que de forma mais sutil. Um dado importante é a queda contínua das reservas de Bitcoin nas exchanges. Segundo o gráfico da CryptoQuant, os saldos somados caíram para 2,45 milhões de BTC, menor nível desde março de 2018. Menos moedas disponíveis em corretoras geralmente indicam menor pressão de venda. Esse fenômeno é conhecido como Silent Supply Squeeze.
Com menos oferta circulando, basta um aumento na demanda para impulsionar os preços com força. E nesse ponto, entra outro dado relevante. A demanda do varejo por Bitcoin, medida por transações de até $10.000, atingiu o menor nível dos últimos 6 meses. Parece um contrassenso, mas historicamente, esse indicador funciona de forma inversa. Quedas na demanda do varejo costumam preceder movimentos de alta, pois o mercado tende a subir quando há menos compradores pequenos posicionados. O momento pode ser de acumulação silenciosa por parte de grandes players. E reforçando essa tese, temos a movimentação dos mercados OTC, onde ocorrem negociações privadas entre grandes instituições. O volume OTC aumentou significativamente nas últimas semanas, sinalizando compras estratégicas fora das exchanges, o que reduz impacto no preço e evita chamar a atenção. Esse conjunto de fatores, máximas no S&P 500, queda das reservas de BTC, retração do varejo e aumento de OTC, pode estar construindo o cenário ideal para um novo movimento de alta nas criptos. Esse conjunto de fatores, máximas no S&P 500, queda das reservas de BTC, retração do varejo e aumento de OTC, pode estar construindo o cenário ideal para um novo movimento de alta nas criptos. Mas enquanto o varejo ainda hesita, os fundamentos continuam se fortalecendo. O hash price do Bitcoin, que representa a rentabilidade por terahash para os mineradores, acaba de atingir o maior nível dos últimos 5 meses. Esse aumento indica uma recuperação significativa da receita dos mineradores, justamente em um momento de escassez nas exchanges. Mineradores mais capitalizados tendem a vender menos, o que contribui para pressionar ainda mais a oferta. E esse pano de fundo se torna ainda mais relevante quando olhamos para o cenário macroeconômico global. Os governos de países desenvolvidos estão gastando como se estivessem em guerra ou atravessando uma nova Grande Depressão. Mas a verdade é que não estamos em nenhuma dessas situações. Os mercados estão em máximas históricas, e mesmo assim, o endividamento segue batendo recordes. Segundo dados do FMI, a dívida bruta dos países avançados como proporção do PIB está no maior nível em mais de 200 anos. A impressão de dinheiro e o aumento exponencial do crédito se tornaram mecanismos crônicos de sustentação da economia. E para reforçar essa lógica, Donald Trump declarou recentemente que os cortes de gastos não devem ser prioridade, pois o crescimento futuro vai compensar tudo em dobro vezes 10. A mensagem é clara: o sistema precisa crescer indefinidamente para não colapsar sob o peso da própria dívida. É nesse contexto que o Bitcoin se diferencia de tudo o que existe hoje no mercado. Com oferta finita, regras matemáticas imutáveis e emissão decrescente, ele se apresenta como uma alternativa concreta diante do colapso da disciplina fiscal global. Enquanto moedas fiduciárias são impressas, sem controle para sustentar gastos e dívidas impagáveis, o Bitcoin segue sendo minerado, bloco a bloco, com previsibilidade absoluta até o limite de 21 milhões de unidades. E se você quer continuar recebendo essas atualizações diárias com contexto, análise e dados que realmente importam, já se inscreve no canal. Aqui não tem hype vazio, só informação de verdade, direto ao ponto. Até o próximo vídeo.